sou Thiago Couto, da Cimento Nacional. Eu sou Felipe Honorato, do Mundo Concreto, e estou aqui com vocês com a lenda, o cara, 70 primaveras do grande Dário Fernandes, o cara que inspirou o concreto seco no Brasil. Seja bem-vindo, Dário. Obrigado, Felipe, mas não é para tanto, né? Não sou tudo isso, não. Mas a gente realmente tem um trabalho bastante intenso aí nesse mercado. Obrigado pelo convite. Bom, o Felipe apresentou muito bem, né? E Dário, você tem um pouco mais de 40 anos de concreto, né? Uma caminhada, uma jornada muito grande durante todo esse tempo. E durante toda essa construção da sua carreira, você foi um dos percussores do concreto seco no Brasil. O que mudou de quando você começou, teve esse primeiro contato com esse material e do que a gente tem hoje? Conta um pouquinho pra gente disso daí, qual que é a sua visão? Mudou bastante coisa, né? A gente tinha um nível de dificuldade dos fabricantes há 40 anos atrás, 38, 40 anos atrás. A gente tinha um nível de dificuldade muito pesado, muito diferente do que é hoje. Hoje a tecnologia ajudou muito, né? O surgimento de aditivos e de cimentos especiais ajudou muito o mercado, equipamentos muito mais preparados para isso. Então, o nível de dificuldade hoje é outro em relação. Antigamente a dificuldade era acertar a unidade, era treinar um operador. Hoje você tem um nível de dificuldade muito mais simples e que te traz uma produtividade muito maior, por conta dessa mudança até de conceito do mercado mesmo. Hoje valoriza muito mais qualidade, quando antes valorizava a produção. E Dário, bom, a gente está falando de qualidade, eu acho, acompanhe Blocos e Pavers, como eu falei, é a bíblia de quem trabalha com concreto seco no Brasil, mas eu gostaria de chamar a atenção para um item que você acabou de comentar, a questão da qualidade. Ainda temos muito problema de qualidade? Ainda temos, né? O livro, esse livro está na 9ª edição, ele foi lançado em forma de livro em 2007, mas ele virou 4 anos como uma apostila, que era impressa para os cursos da BCP, mas era já o mesmo conteúdo. Naquela época, o nível de dificuldade era muito maior e aí a gente foi batendo em qualidade, norma, principalmente as especificações de norma. Pessoal, tem que olhar para a norma. Hoje, ainda existem dificuldades em questão de cumprimento, em questão de cumprir a qualidade. Porém, essas dificuldades já são muito menores, estão muito mais resolvidas, porque tem muita ferramenta hoje, né? Além do livro, tem as normas, tem a consciência, né? Tem os programas de qualidade, tem selo de qualidade, tem PBQPH, tem um monte de exigências que faz o cara correr para a qualidade. Outra coisa é a consciência. A pessoa tem a consciência de que se ele não tiver qualidade, ele não tem competitividade. Não, legal. E uma coisa que você tocou muito bem, né, que é a questão normativa, né? E a norma ela subiu muito a régua nesses últimos anos, né? Você tinha resistências mais baixas que hoje nem normalizadas são. E o quanto que isso ajuda a melhorar, né? Quando você sobe a régua da especificação mínima do mercado, o quanto que isso melhorou e mudou o mercado em termos de equipamento, em termos de estrutura mesmo, fabril, de pessoas ligadas, olhando para isso, o quanto que isso melhorou o nível de engenharia no Brasil? Melhorou muito, porque à medida que você sobe a régua, à medida que você passa a exigir mais qualidade, você vai saneando o mercado, você vai tirando aquele fabricante aventureiro. Eu não vou chamar de um termo pejorativo, mas ele sonha em fabricar, mas ele não consegue fabricar com qualidade. Além de ele atrapalhar quem tem qualidade, ele atrapalha, ele confunde o mercado, né? O cara que compra um produto fora de norma, um produto ruim, ele muda de opinião. Fala, eu não vou mais fazer isso. Por exemplo, eu falo muito do paver, né? Que é o piso intertravado. Eu chamo de piso intertravado a solução pronta e o paver a pecinha. Mas o cara que compra um paver de má qualidade, ele denigra a imagem do sistema, que fala, eu não gosto desse sistema. À medida que você subiu a régua e você passou a exigir mais qualidade, principalmente nos blocos, né? Você passa a sanear o mercado e tirar aquele cara aventureiro que faz produto fora de norma, produto lá debaixo do pé de manga. Eu acho que isso melhorou muito, essa questão da evolução da norma, né? Eu vou te perguntar uma coisa. Vamos lá. Você comentou
que melhorou muito, a situação melhorou muito, mas a gente ainda enfrenta algumas questões de qualidade, ainda enfrenta alguns diferenciais, mas eu gostaria que você atacasse uma coisa específica, né? A gente tem visto muita mudança nos agregados e nos químicos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, porque antigamente a gente estava falando basicamente dos mesmos perfis de agregado, uma mesma característica. Hoje a gente está falando de são milhões de opções. É isso mesmo, Dário? O mercado mudou, melhorou nesse sentido. E eu gostaria que você complementasse essa pergunta falando um pouco de sustentabilidade. Quer dizer, uma tendência global de utilização de recursos reciclados. Vamos lá. Essa câmera ou aquela? Às vezes me confundo. Tanto faz. Essa daqui. Agregados. Eu acho que o surgimento, por exemplo, da areia industrial, ela ajudou muito o mercado, porque a areia natural, além dela ter uma variação muito grande, ela está sujeita a problemas aí ambientais. Então, o surgimento da areia industrial, que é um processo mecânico, que é um agregado mais constante, ajudou muito o fabricante. Hoje, a gente vê, o próprio Felipe esteve me falando sobre a evolução do uso do resíduo industrial. Isso sempre foi um sonho meu. Agora há pouco, autografando um livro ali no stand de uma outra empresa, a moça falou, olha, eu não tenho fábrica ainda, mas o meu sonho é fabricar blocos com resíduo industrial. Eu falei, fala comigo, dei meu telefone para ela, fala comigo, porque também é o meu sonho. Eu imagino, eu arrepio de lembrar que eu posso pegar um entulho de uma construção, ou que nem pegar ela que tem um laboratório de controle de qualidade, e ela tem acho que 1000 copos de prova por dia, e hoje ela paga para retirar esses copos de prova. Então, ela pegar esse copo de prova, triturar e fazer um agregado, e fazer um bloco, um produto nobre de novo, é uma coisa arrepiante. Imagine você pegar um entulho que você paga para jogar fora e joga fora em algum lugar, você transformar isso num agregado nobre e fazer um bloco perfeito, que cumpre todas as especificações de norma. Isso é uma glória. Então, esse é o caminho, a gente vai demorar, eu sei que vai, porque já há 20 anos que a gente sonha em fazer isso, mas cada dia estamos mais perto de realizar esse sonho, que é pegar resíduo industrial nobre, porque tem o resíduo pobre. Resíduo pobre é uma caçamba cheia de argamassa, cerâmica, marmitex, gato morto. Isso é resíduo ruim. Sem uma classificação, né? Mas sem eu tenho caçamba proveniente da demolição de um prédio, da demolição de um estádio de futebol, da demolição. Esse entulho é nobre e ele é facilmente transformável em matéria-prima de primeira qualidade. E esse é o caminho. Legal. E aí, obviamente, né, você me corrija se eu estiver errado, né, até porque você, para mim, é uma grande referência. O maior segredo para você conseguir executar produtos de boa qualidade em concreto seco está muito ligado aos agregados, né? Ao esqueleto granular, né? Também. Qual que é as principais chaves de sucesso para a gente conseguir blocos e pavers de excelente qualidade? Está muito ligado à compactação, à curva granulométrica? Como é que é isso? Quando se fala no agregado, a curva granulométrica é o item número 1. O item número 2 é a contaminação com o material pulverulento. Se eu tenho uma quantidade grande de filler, de finos, material muito fino, ela vai me prejudicar muito a resistência. Depende também da aplicação. Para um paver, por exemplo, que tem um consumo de cimento elevado, precisa ter, porque eu estou buscando resistência de 35 megapascal contra 5, 4, 3 do bloco, né? Então, para buscar 35 megapascal, eu preciso consumir bastante cimento, que é o finos que vai me dar coesão. Então, eu não preciso do pulverulento. Isso é um contaminante apenas no paver. No bloco, um bloco de vedação com um equipamento de ponta faz bloco de 3 MPa com 1 para 20. 1 para 20 está muito perto de 1 para 19. 1 para 19 é 1 no universo de 20. 1 no universo de 20 é 5%. Uhum. Então, com 5% de finos, eu não consigo ter a coesão necessária para fazer um bloco sem perder produto na esteira. Ele tem pouca liga e eu tenho quebras na esteira. Então, nesse caso, o pulverulento, o filler, é benéfico. Agora, o maior segredo para você ter um bom produto do ponto de vista do agregado é a curva granulométrica, é o fechamento, ou chamado empacotamento.
é quando você tem partículas menores ocupando os vazios das maiores, de forma que com pequena compactação eu tenho um fechamento total. É um grande quebra-cabeça, né? Hoje é muito mais fácil você fazer isso com uma planilha de Excel que a BCP disponibiliza no software, nos cursos dela, uma planilha que eu criei, onde você põe as granulometrias individuais e você compõe a sua curva. Se não, você tem que partir para experiências. Faz assim, não deu, faz assim, não deu, até você achar o ponto. Aí é muito mais difícil. Dário, me responde uma coisa sobre essa temática. Quer dizer que se eu for fazer um paver, imaginando duas situações distintas, um paver de 35 MPa em ambas delas, é a mesma coisa eu fazer um paver com um acabamento bonito ou um paver rústico? Não. Então conta pra gente, o que muda? Uma coisa que eu sonho há muito tempo e que vem acontecendo, que é o paver dupla capa. O que é um paver dupla capa? É um paver que tem um agregado graúdo embaixo, onde eu preciso de resistência à tração, porque quando você vê um paver na rua rompido, ele não rompeu por compressão. É impossível você aplicar 200 toneladas em cima, 70 mil quilos em um paver, em uma peça. Imagina. O pessoal não gosta que eu falo paver, mas é porque assim, existe o bloco que faz a parede e existe o paver que faz o piso intertravado. Eu gosto de ter um nome para a peça em si. Então, uma unidade de piso intertravado, um bloco de concreto para pavimentação, que eu não gosto desse nome, eu gosto do nome paver. Um paver tem 10 por 20, 200 centímetros quadrados. Com 35 MPa, são 350 quilos, são 70 mil quilos. Não existe uma aplicação capaz de botar 70 mil quilos em cima de um paver. Ou seja, teoricamente nunca haveria a ruptura de um paver. Só que o paver rompe por flexão. Então, para melhorar a resistência à flexão, você precisa ter agregado graúdo na parte de baixo. Mas o agregado graúdo competir com o acabamento. Então, você precisa de ter agregado graúdo embaixo para dar resistência à flexão e beleza na parte de cima e resistência à abrasão. E o que é isso? É o dupla capa. Por isso, eu consigo fazer um paver com agregado graúdo embaixo, com agregado fino em cima, ele fica bonito em cima e resistente embaixo no dupla capa. Lamentavelmente existe uma resistência do fabricante. Ah não, mas a minha máquina dupla capa, o ciclo dela é mais demorado. É claro que é mais demorado. Estou fazendo um produto muito mais nobre, que eu consigo vender por muito mais preço. Mas, voltando no início da pergunta, não dá para fazer um paver bonito e rústico ao mesmo tempo, porque o mercado não compra. Varia de mercado para mercado, né? Hoje, no Brasil, a gente tem ainda, eu acho que não chega a 1% do mercado com dupla capa, mas existem países onde você tem 30% do mercado com dupla capa, 40% de alguns países em específico, 40% do mercado é dupla capa. E aqui a gente está com 1%, 2%. Fora a possibilidade de coloração, né? Que você tem de possibilidades de você aumentar o portfólio de produtos, a aplicação. Abusar um pouco mais da questão arquitetônica junto aos projetos paisagísticos, né? Aí você tocou num ponto importantíssimo. Entender o paver como algo decorativo, além da função pavimento, o paver é decorativo. Você tem o paver face mix, por exemplo, que é a mistura de cores. Você tem, além do próprio dupla capa, que dá uma cor muito mais bonita no paver, né? Você tem o face mix, você tem fora, não temos aqui ainda o paver lavado, que mostra o agregado. Você tem um paver levigado, que arredonda. Então, eu agora há pouco respondendo a pergunta de um empresário que quer comprar um equipamento, foi Dário, eu invisto num equipamento que fabrica bloco ou que fabrica paver? Eu falei, não, o mesmo equipamento faz os dois produtos, você só troca o molde, ele está entrando no mercado, né? Eu falei, agora, existem equipamentos que são mais específicos para paver e faz bloco, mais específicos para bloco e faz paver. E eu diria a você, que o mercado do paver tem muito mais chance de crescer no Brasil do que o bloco. O bloco já tem um mercado conquistado e vai ficar por ali. O paver vai crescer muito, porque a gente não tem dupla capa, não tem face mix, não tem levigado, não tem lavado. Então, mas a gente vai ter. Os outros países conquistaram isso, a gente vai conquistar também. Pois é, Dário, eu tenho uma pergunta que você, a partir do que você colocou, você aguçou minha curiosidade. Mais um motivo de eu continuar te chamando de lenda. Sabe, eu acho que eu tenho autonomia para fazer isso, me permite algo. Porque muito do que a gente está hoje como empresa, como consultoria,
deve-se ao que a gente viveu e aprendeu com você ao longo desses anos. Mas eu vou mexer com uma coisa um pouco mais propositiva para você. Se você tivesse que olhar para o nosso mercado de vibroprensado e pensar novos produtos que possam ser um dia ganhar uma escala ou até ser normatizados, me diz aí, que produtos você pensaria? Um novo tipo de bloco? Um novo tipo de piso? Conta aí o que eu estou curioso para ouvir isso. Eu imagino que a gente poderia crescer o mercado criando novos modelos ou adotando modelos que já existem lá fora. Se você analisar o mercado de paver, por exemplo, nacional, a gente tem 2 modelos, 16 faces e o Prisma. Eu acho que 80% do mercado de paver é Prisma ou 16 faces. E eu tenho 56 modelos de paver catalogados no meu computador, 56 modelos. No Brasil tem mais ou menos uns 15, mas desses 15 eles têm participação pífia. Quem é mais utilizado é o Prisma e o 16 faces. 16 faces mais voltado para o pavimento de carga e o Prisma mais para o passeio. Você vê os calçadões aí em Copacabana, em Boa Viagem, né, para Iracema, em Fortaleza, você vai ver só o paver de 10x20, que é o Prisma. Mas a gente precisa partir para outros modelos, conquistar o mercado com outros modelos. Aí fica aquela questão, eu não produzo porque não vende ou não vende porque não tem, entendeu? Então é preciso que o empresário tenha coragem de falar, não, eu vou lançar um modelo e vou insistir nesse modelo. Né? É claro que eu não vou fazer tudo, vou pegar todo o meu dinheiro e pôr nisso, mas eu vou. Se eu não colocar no mercado, o mercado não vai saber que existe, não vai comprar. Então tem que criar modelos diferentes, eu acho que é por aí. Outra coisa que a gente pode fazer, e por isso eu já aprendi com você, ou pelo menos endossou, nós podemos fazer vibroprensados, caixa de passagem, fazer produtos mais altos, equipamentos que têm condições de prensar mais, porque é a posição de escala. Quanto tempo demora hoje fazer uma caixa de passagem dormida? E quantas caixas eu poderia fazer num vibroprensado? Até porque tem as fibras, né? Hoje que facilitam muito. A fibra hoje que ajuda muito nessa questão. Então, quer dizer, uma coisa assim, que eu bato palma, é essas missões internacionais que vai buscar a informação. Se você não for buscar a informação, você não ajuda o mercado. Porque o mercado está ocupado em produzir. O empresário que está aqui, ele tem que produzir, ele tem que estar em cima do produto dele. Aí alguém vai fora e fala, olha, tem isso, olha, tem isso. Aí vai aguçando, aí ele vai atrás e investe. Então, trazer informação de fora, e a gente tem que ter a humildade de dizer o seguinte, nós ainda sabemos pouco, lá fora os caras sabem muito. Bom, podemos ensinar algumas coisas, sim, mas podemos trazer muito mais coisas de fora, e eu acho que essas missões, portanto, são importantes. Poxa, você trouxe bastante coisa aqui desse seu aprendizado, né? Agora conta um pouquinho pra gente um pouco de um caso super legal que teve um aprendizado nesses 40 anos aí de concreto que fez você realmente mudar. Aquele que você não tem coragem de contar do lado. Conta pra nós aqui que a gente tá curioso. Caso engraçado, cara. Agora você me apertou sem me abraçar. Deixa eu lembrar aqui um caso engraçado que aconteceu. Tem eu não sei se eu posso falar, mas é assim, ó, tem uma empresa de pré-moldados, inclusive no nome está pré-moldados, e eu fui fazer uma visita com uma funcionária da ABCP, que me levou nessa empresa. Chegamos na empresa e a funcionária da ABCP, essa eu posso falar o nome, é Manuele, falou assim, seu Juvenal, vou mudar o nome, tá? Seu Juvenal, estou aqui com o Dário, seu Juvenal. Ah, pelo amor de Deus, eu tenho o livro dele. Empurrou a cadeira de rodinha, foi lá, pegou o livro, eu tenho o livro dele. Aí eu falei, ó, temos um livro novo já. Falei, então eu quero que você entregue vou inventar o nome, pro Severino, lá no laboratório. Aí eu fui pro laboratório com o livro novo, que tem a minha foto. O livro, primeira edição não tem foto minha. Porque foi uma correria, naquela época não tinha a facilidade que a gente tem hoje.
Então foi uma correria para fazer o livro, e o livro saiu sem a minha foto. Quando chegou lá no laboratório, o Severino, que tem outro nome, o Francisco chegou junto e falou: Severino, presta atenção nesse homem. O que esse homem falar, você agarra, porque esse homem é a Bíblia do concreto seco, do bloco. O Severino falou assim: não. A Bíblia do concreto seco é esse cara aqui. E pegou o meu livro, primeira edição, que não tem minha foto. Eu falei: você falou: não, Severino, esse cara aqui, o que ele falar, não. Eu vou respeitar ele. Mas para mim, o cara que entende de bloco é esse cara aqui. É o cara do livro. Esse cara aqui, tudo que ele fala eu já sabia. E tudo que eu já sabia ele fala. Esse cara é o cara. Aí eu falei, eu vi que era meu livro, né? Falei: Severino, esse cara não entende nada. Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa, o senhor não leu esse livro. O dia que o senhor ler esse livro, o senhor vai ver que esse cara entende. Aí eu peguei o livro, terceira edição, falei: Severino, esse cara aqui entende. Aí ele viu que era eu e chorou, me deu um abraço, foi super bacana. Rapaz, você teve ciúme de você mesmo, né? Eu falei: que legal, que legal que ele endossou. E esse senhorzinho, ele realmente tinha muita experiência com a aplicação de bloco, já trabalhava há 20 anos com bloco. Hoje, graças a Deus, tem muita gente experiente e isso ajuda a endossar o que a gente tem de bibliografia e também a criar outras, né? Se a gente pudesse juntar a experiência de todos, eu vi, por exemplo, o Lima da Glácia há pouco, tive uma com ele hoje de manhã. Então, pegar um Lima da Glácia, pegar outros profissionais, né, como ele, e colocar isso numa Bíblia, aí sim poderia se chamar Bíblia, porque aí você pega o conhecimento de bastante gente, né? Mas esse fato foi um fato curioso. Então, e é um trabalho muito nobre, né? Porque você dedicar o seu tempo para poder concretizar toda essa experiência dentro de um livro, né? E reconhecer que tem possibilidades de melhoria, né? Como o conhecimento que a Glácia tem, para mim é uma referência com relação à produtividade e controle, né? Por análise de desvio padrão, é algo que realmente é muito nobre da sua parte. E aí, falando um pouquinho, né, dessa parte de aumentar controle, de aumentar produtividade, conta um pouquinho pra gente sobre o que você acha, né, do ensaio de bandeja, o quanto que isso agrega ou não no conhecimento do equipamento, na melhoria da qualidade da produção, porque a gente fala sempre em produzir para controlar algo determinado, mas a gente, no dia a dia mesmo, existem variações na saída da máquina. O quanto que isso é importante? Então, eu costumo dizer que o desvio padrão é hoje o maior problema dos fabricantes de certo nível para cima, né? O fabricante pequeno tem problema com o controle da umidade, não compacta, não investe num bom agregado, compra um agregado mais barato, sem fazer a conta, se um adequação, agregado um pouco mais caro pode se pagar. Mas um fabricante de um certo nível para cima, ele não tem problema com umidade, ele já conhece. Tem fabricante que tem vários livros, já estudou o assunto. Ele não tem. Agora, o problema com o desvio padrão ele tem, a maior parte tem. Então, iniciando aí a resposta da sua pergunta da questão da bandeja, a gente tem 3 tipos de variações, né, de oscilações da qualidade. Uma que acontece de uma mistura para outra, onde o cara erra a umidade, onde o material muda, às vezes a granulometria pode mudar. Isso é de mistura para mistura. Uma de bandeja para bandeja, por exemplo, quem tem um silo grande, quando está no final do silo, ele enche pouco, quando está no começo do silo, pressiona e enche mais. E tem o pior de todos, que é a variação dentro da bandeja. Para avaliar essa variação, eu criei um ensaio, há uns 10 anos atrás, chamado de avaliação da dispersão na bandeja, que por nome comprido eu chamei de mapeamento. Esse material foi visto por uma revista alemã, uma revista americana, mas da sucursal da Alemanha. Viu, levou para a Alemanha, chegou lá, uma equipe técnica dessa revista analisou o material que foi apresentado num seminário internacional, avaliou esse material, falou: fala com esse cara lá no Brasil que a gente quer mais informação, porque a nossa equipe gostou do assunto.
Aí eles me mandaram um e-mail com uma série de exigências que eu tinha que cumprir, de padrão, de letra, de imagem, de um monte de coisas. Eu fiz o material, mandei e eles publicaram na revista deles, que saiu em 12 idiomas. É a revista Olha. da ICCX, da Fábrica de Concreto Internacional, 2014, março de 2014. Por quê? Porque eles entenderam que esse material era de grande valia para todos os fabricantes. E você pode olhar, quem é um amante do paver e anda por calçadas e observa no paver, você sempre vai ver uma peça mais bonita que a outra, do ladinho da outra. Essa peça, elas têm diferenças na bandeja. Então você avaliar essa dispersão na bandeja é um grande caminho, é um grande passo para você resolver o problema do desvio padrão. Desculpa a resposta. Não, mas foi muito bom, né? Então existem dois momentos, né? A gente tem, dependendo do tamanho do porte da empresa, problemas mais estruturais que tem que ser tratado, e na hora que você tem um nível de maturidade, aí ele cabe esse... Perfeito. Quem é pequenininho, ele não está preocupado com a dispersão na bandeja, porque ele não controla a umidade, ele não controla traço, ele faz um traço bem mais rico porque ele quer dormir tranquilo. Eu já escutei empresário falar assim, bloco de 4 MPa eu faço com 7, que é para eu dormir tranquilo. Quanto custa fazer um bloco de 7 MPa para entregar 4? Exatamente. Isso é desperdício de recurso, né? Invista em tecnologia, numa prensa, numa consultoria, ajuste o seu traço para 5, né? Para você dormir tranquilo. Não precisa pôr 7. Já aconteceu de eu chegar em fábricas, hoje não mais porque eu não faço mais consultoria presencial, mas de eu chegar em fábrica e avaliar um bloco de vedação com 8 MPa. Você está vendendo 3 MPa e entregando 8. É claro que não vai quebrar, mas você está desperdiçando. Né? Não, e o impacto é muito grande na própria logística da obra, o peso da peça. São diversos impactos decorrentes dessa situação, né, Hilário? Não é só uma situação simples dele... Não é só um prejuízo de resistência. Prejuízo financeiro. Isso Isso é uma coisa bem complexa. Eu tenho mais uma pergunta sobre essa questão, aí voltando para o bloco. Como você vê essa questão do bloco e essa integração com outros materiais? Seja, melhor explicando, como você vê essa questão do bloco e a integração com as argamassas, sendo mais específico? Porque você tem um lado do mercado que cobra um bloco com uma aparência muito liso, só que você tem o outro. A gente que opera sabe que se o bloco estiver muito liso, você tem dificuldade de aderência da argamassa. Eu gostaria que você explicasse um pouco, porque é uma oportunidade da gente, tecnicamente, explicar para as pessoas que tem limites para isso. Então, eu gostaria que você batesse nesse ponto um pouquinho. Bom, uma visão que eu tenho é o seguinte, é preciso que o mercado entenda que bloco liso, bloquinho lisinho, bunda de neném, ele é um produto ruim, porque ele prejudica a aderência, porque ele é mais caro, porque ele tem maior absorção. É importante que o mercado entenda que um bloco rústico, ele é muito melhor, tanto para o fabricante, porque ele fica mais barato, como para o usuário, que vai ter uma aderência melhor no substrato, né? E um bloco mais rústico, ele normalmente é mais resistente, porque ele tem mais pedra, e a pedra é muito mais resistente do que a argamassa. Quando o plano de ruptura vai romper o bloco, ou ele rompe a pedra, que tem 70, 80, 100 megapascal, ou ele dá a volta na pedra. Então você tem maior resistência quando você põe mais pedra. Tanto que, quando você vai fazer bloco de alta resistência, você tem que enfiar pedrisco. Esquece a aparência. A aparência não importa para bloco que vai ser revestido. Não se pode querer um bloco lisinho achando que um bloco lisinho é bom. Não, um bloco bom é um bloco que tem boa resistência, que tem baixa absorção. Quem tem absorção? A pasta e a argamassa. A rocha foi feita há milhões de anos. A argamassa a gente fez agora. O cimento, a água, juntamos, fizemos a pasta. A pasta é o problema. A argamassa que está casada com a pasta é o problema, porque ela tem absorção. A rocha não tem absorção. Então, quanto mais pedra você põe, mais rústico fica o seu bloco. Mas se ele atender resistência, atender absorção, atender dimensional, meu amigo, acabou. O bloco atende norma. A norma foi feita para o usuário, para defender o usuário. Então,
Esquece essa coisa de bloquinho lisinho, achar que bloquinho lisinho. Mesma coisa no paver. O paver era um produto para pôr no chão, para você passar de carro ou de sapato. Não é para você pôr no chão da sala para sua filhinha folhear a revista. Então não tem sentido, cara. Não, eu quero um paver igual aquele da forminha lá. Não posso falar. É igual aquele da forminha. Não, aquele escorrega. Agora imagina Varginha, Minas Gerais, rampa de 13, 14% e um paver dormido lá. Vai embora. Olha só, aqui você pode falar tudo, tá? A gente Depois vai você te corta. cutucar para você falar, tá? Depois você corta. Mas pense, por que eu tenho que ter um paver lisinho se eu vou pôr ele no pavimento? Cara, no meu livro tem um ensaio que, lamentavelmente... Eu adoro esses ensaios. Eu costumo chamar de ensaios idarianos, que são extremamente simples e que de um potencial absurdo. Cara, Absurdo. você tem que criar recursos que sejam fáceis de assimilar e de executar e que sejam verídicos, né? Então o cara bateu o olho lá, viu a estria, pô, esse tá bem compactado, Esse é tá no lugar bom. de rocha. O cara apertou com o dedo, eu chamo de teste do dedo duro. Minha esposa, meus irmãos, você é muito vulgar, você é muito comum, você tem que ser mais. Mas não, mas se eu sou simples, eu conquisto um mercado maior. Se eu vier de gravatinha, bonitinho, falar bonitinho e tal, as pessoas ficam com um pouco de medo. Agora você fala largado, as pessoas assimilam mais. Então o dedo duro, a estria, né? Pegar um paver e pôr na balança, tá ruim. A pocinha d'água, essa pra mim é... d'água. Essa pra mim é ótima. Eu tenho um vídeo feito numa máquina Mavica em 94, faz 30 anos. Eu tenho esse vídeo até hoje. Feito com uma maquininha, não sei se não é da época de vocês, talvez alguns daí estejam assistindo. Você enfiava um disquete, fazia uma ou duas fotos. Tirava o disquete, acabou. Tinha que arrumar outro disquete. Duas. Hoje você põe 1000 fotos no celular. Sim. Esse vídeo é o primeiro vídeo que eu fiz do teste da aguinha. Então, mas o teste da aguinha nem sempre ele é verídico. Pro bloco, pro paver, se a água entrou, meu amigo, acabou. Esquece. Não tem tendência em gambear. Se Dário, tem, tá mas- quebrando as suas pernas porque tem um posto de cimento muito alto. E Dário, mas as pessoas esquecem o seguinte, eu sou muito crítico nesse ponto. As pessoas, às vezes, o brasileiro tem uma cultura de querer resolver todos os problemas de uma única solução. Ninguém está dizendo que o teste não vai resolver 100% dos casos. Mas se ele resolver 98, 99, entendeu? Você trabalha a exceção como exceção. Até porque você tem situações. A gente hoje teve um evento conjunto e eu usei um exemplo, até brinquei com você. Você pega uma cidade, por exemplo, uma grande referência, a cidade de Engenharia, João lá em Vitória, em Serra, né? Você vai pegar a cidade de Engenharia, por exemplo, o João recebe quanto? 150, 160, 170 caminhões entrando e saindo todo dia? 70 caminhões de areia. Um ensaio de areia dura quanto? 40 minutos? Se você não tiver situações que resolvam e consigam te ajudar 70%, 80% dos casos, e você vai analisar 20% ou 10%... Você ingere essa produção e você não faz mesmo. Não faz. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que investiu numa professora de uma universidade para fazer o controle de qualidade. E a primeira coisa que ela fez foi, cada carreta que chegar, para lá, o cara vai fazer a granulometria e o ensaio de umidade. Nossa. Falei, cara, em uma semana você não tem mais areia, ninguém vai vender areia para você. Porque nenhum caminhoneiro vai ficar lá esperando você fazer o ensaio de granulometria, fazer o ensaio de umidade para você liberar o caminhão. O cara tem que chegar e descarregar, e você tem que se virar e pegar aquela areia e falar assim, essa areia vai se encaixar, mas eu vou ter que fazer tal alteração de traço, principalmente, né? Então, não tem essa de controle de qualidade, tem que existir, mas ele não pode prejudicar o seu fornecedor, porque senão você fica sem fornecedor. Nós não estamos na Itália, onde você compra. Na Itália tem uma empresa chamada
acho que é granulate, se eu não me engano. Você encomenda um agregado com tal especificação, a gente entrega aquela especificação. Aqui não, Eu fui na Granulate, aqui você tem compra 150 tipos de agregados diferentes. Aqui você compra areia, ganha areia. Agora, que tipo de areia, sabe Deus o que é. Ou você tem que se dar seus pulos, terminar seus pulos. Não tem sentido você ter um sistema de controle de qualidade que ingessa a sua produção. Então, quando você olha para o bloco e vê a estria, pode ficar cegado. Você apertou o dedo afundou, para. Não tem compactação. Não vai dar, não compactou. Não espera furar e romper, entendeu? Você pegou um paver, colocou na balança, é o Prisma 10 por 20. Não sei se eu estou falando muito alto, cadê o menino do alto? É um paver 10 por 20. Ele pegou, colocou isso na balança, deu 2,3 kg. Para! Não vai dar resistência. Agora deu 2,600, 2,700. Aí, boa. Não significa que está perfeito. Ele passou, tirou 10 em redação, mas ele tem que tirar em química, tem que passar em física, tem que fazer em bio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que curar. Deu 2,700 de peso, 2,600 de peso e eu tenho meu sistema de cura. Ótimo, já tirei mais que 7,5 em duas. Mas espera aí, eu tenho que ter um bom cimento. Eu tenho que pôr cimento. Tem cara que mostra o saco de cimento para o misturador e leva o saco embora. Entendeu? Quer dizer, ele faz de conta que põe cimento. Estou brincando, né? Mas tem gente que acha que dá para fazer paver com 1 para 15, 1 para 12. Né? Eu soube que tem paver sendo feito com 1 para 10, mas no Brasil, os recordes nossos estão na faixa de 1 para 9, 1 para 8,5, 1 para 8. Né? Mas a média de mercado é 1 para 6. E para a gente chegar lá, porque assim, é importante, né, para o material você ter 1 para 12, claro, pensar, a gente pensar em 1 para 20, né? Poxa, nós vamos fazer mais pavers com menos cimento, produto mais sustentável. O que falta para a gente chegar? Equipamento, é uma convergência de fatores. Melhoria dos controles. Você vai peça, eu preciso de um bom equipamento. Eu tenho que ter uma convergência de fatores positivos. Um bom cimento, um bom equipamento, um bom profissional que interpreta o que existe de informação e aplica essa informação. Né? Não adianta eu ter, como o Felipe fala na apresentação dele, ter uma Ferrari e botar a gasolina adulterada. Eu não vou ter o rendimento, eu não vou ter. Né? Eu tenho que ter uma convertida, conquistando um por vez. Então, eu aprendi os agregados, eu vou trabalhar com a melhor composição, eu vou comprar um bom cimento, eu vou ter um bom processo de cura, eu vou compactar direitinho. Lembrando que nem sempre compactar ao máximo é melhor. Não. Às vezes, num bloco de vedação, por exemplo, você não pode se preocupar com a compactação. Porque você compactar bem um bloco de vedação ou não compactar, você vai estar ganhando merreca. Agora, se você não se preocupar tanto em compactar, mas soltar ciclo, você ganha ciclo no final do dia. E ganhar ciclo significa muito mais do que ganhar um pouquinho de cimento. Pode olhar no livro que a curva de umidade, ela não é o pico. A umidade ótima não é o pico, ela está aquém. Porque para eu trabalhar na umidade ótima, eu perco o ciclo. A mesma coisa, para eu trabalhar na compacidade máxima, que seria fazer um bloco de vedação com 2,250, 2,300, eu perco muito ciclo. E aí eu deixo de ganhar dinheiro porque eu produzi pouco produto. Então, o que é a excelência? A excelência é conquistando uma coisa por vez. Né? O agregado, o equipamento, entender o equipamento. Tem gente que compra um equipamento que tem muitos recursos, mas não usa o equipamento. Eu conheço casos de gente que importou uma máquina fantástica, mas fica comparando ela com uma maquininha simples, que põe um operador simples e não tira dela o recurso. Não tira o recurso dela. Eu sou um exemplo disso. Eu comprei um carro automático e demorei porque eu tinha medo. Eu não confio nesse negócio de velocidade. Agora que eu estou me acostumando a usar os recursos dele. E eu estou vendo que eu era meio tonto. Puta, o carro faz tudo por mim. Ele não deixa eu mudar de faixa se eu dormir e eu não queria usar. Então, muitas pessoas compram um equipamento fantástico, mas não exploram desse equipamento os recursos que ele tem. Então, o que é a excelência? É conquistar etapa por etapa o agregado, o processo, o equipamento, né? Os materiais, né? Não só o agregado, mas o cimento também. Né? Usar o cimento adequado para o que ele está fazendo, eu acho que é por aí. Isso é legal. Pois é, né, Ida?
Eu acho que o principal, pelo menos que eu estou entendendo da sua ideia nessa entrevista, que você está tentando passar para a gente é o seguinte, é um equilíbrio, né? Entender que a fábrica tem níveis. Quer dizer, no primeiro nível, de repente, ele vai ter um nível de preocupação com o traço dele, com a umidade, etc. Quando ele muda de equipamento, vai para um novo nível, ele vai ter maiores preocupações. E aí é aquilo que a gente fala, uma glaça, para pegar que você citou, com mais de 3 milhões de blocos por mês, não é a mesma coisa que fazer 2.000 bloquinhos por dia. Né? Com certeza. A realidade é outra, né? E a complexidade também. Quem fabrica pouquinho bloco, ele não está preocupado com o desvio padrão, ele está preocupado em cumprir a norma. É o cara que entrega um bloco de 7 vendendo por 3. Como de 3 entrega 7. Agora, o cara que faz 1 milhão de blocos, esse cara tem que buscar desvio padrão. Porque imagine 1 milhão de desvio padrão, 1 milhão de vezes o erro. Né? Então, quanto maior o seu tamanho, as suas preocupações são mais detalhadas. Né? O desvio padrão é, eu diria, uma das grandes preocupações. Você tem que atacar, porque quanto maior o seu desvio padrão, mais longe você está do FPK. Você tem um FPK que é fixo, a norma fala, né? O bloco é 3, ou é 4, e o PV é 35 ou é 50. Ele não sai dali, é 35 a 35, não existe PV de 30 nem de 25. Né? Tem uns caras que falam meio maluco, falam, não, eu quero fazer um PV de... Não, 25 é fora de norma, não tem acordo. Porque não vai resistir à abrasão. Ele até não vai quebrar, mas ele se desgasta com o tempo. A gente já tem nos calçadões de Fortaleza, de Recife, problemas sérios com a abrasividade. Porque o cara vem da praia com chinelo, com água, arrastando areia, deposita essa areia, a brisa, né, traz areia e aquilo 35 MPa. E está desgastado, ou seja, teria que ser 50 MPa. Né? Ou então dupla capa, uma capa bem forte, né? Para resistir à abrasão. Então, quem tem grande fabricação, grande volume, incomoda muito mais ele do desvio padrão, precisa trabalhar desvio padrão. Uma coisa interessante que a gente recebe, né? Eu falo agora enquanto cimento nacional. Em momentos de chuva, né, e aí acho que está ligado muito à compacidade, queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Em momentos de chuva, principalmente algumas empresas, elas relatam que até no próprio estoque você tem a formação de manchas brancas na superfície depositada no paver. Alguns até mesmo já no paletizado, outras até mesmo já com pisos executados. E essa manchinha branca que pode aparecer, isso é normal de acontecer? Isso é assim mesmo? Tem como evitar? E o que é ela, né? Todo produto feito com cimento Portland, né? Porque a massinha do dentista é assim, cimento Portland, ele tem eflorescência. No mundo inteiro as pessoas têm problema com a eflorescência, porque a eflorescência é o afloramento do óxido de cálcio em forma de hidróxido de cálcio, né? Então assim, ó, resumindo, eu tenho um bloco, um paver poroso, porque eu não compactei. Choveu, a água vai lá dentro e encontra o óxido de cálcio que é inerente à reação do cimento com água. Ele libera um composto chamado óxido de cálcio. A água foi lá dentro, encontrou esse óxido, se transformou em hidróxido, bateu o sol e o vento lá de fora, puxou esse hidróxido para a superfície. Na superfície, o hidróxido, a água vai embora e larga o óxido ali. O óxido entra em contato com o dióxido de cálcio com o CO2 e ali se transforma em CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Não tem nenhum problema mecânico, ele ao contrário, ele colmata poros e até aumentaria a resistência, não vai diminuir. Mas do ponto de vista de aparência, estético, ele é ruim. Né? Então, olha, eflorescência é o afloramento do óxido de cálcio, é comum em tudo quanto é produto de cimento. Ele é maior quando você não tem a preocupação de fechar o produto. Se você compactar bem, se você é um bom aditivo, uma boa curva granulométrica, e você fechar, a água não entra, não vai buscar o óxido. Então você diminui. Mesmo assim, você vai ter um pequeno problema, que é a água da tangente, mas é muito pequeno. E a eflorescência no paver, ela tende a sumir. Por quê? Porque
É sempre descendente. A água no paver, depois de aplicada, ela vai sempre para baixo. Muito pouco vem para cima. Quando que vem para cima? Quando dá uma chuva e bate um vento e o sol, e evapora, vem um pouco para cima. Mas a tendência com o uso é desaparecer. E o que a gente pode fazer é aumentar a compacidade, né? Você até pode estar com a resistência, mas se a absorção tiver, até mesmo no limite, mas se você diminuir a absorção do material, você consegue minimizar esses efeitos. Lembrando que a inflorescência é esse afloramento. Se você fecha aí, compacta, e a água não vai lá para dentro, não traz o óxido cálcico para a superfície. Bom, eu tenho só mais uma questão. Porque assim, senão eu passo o dia inteiro aqui conversando com você, é sempre muito agradável. A gente cansa de conversar e conversa bastante, exatamente pelo papo ser sempre muito agradável e ser leve. A gente tem rodado, tem feito bastante consultoria, algumas a gente até juntos, em parceria. A gente tem visto uma nova geração de empresários vou criar uma faixa, seus 30 e 50 anos, uma nova visão de ver o nosso setor e muito agressivo. Eu cito alguns, Guilherme da Tetracom, Frederico da Evoluto, o Felipe Cabral do Grupo Fornecedora. E aí, Dário, o que você está vendo desse setor? Não só essas novas pessoas, como o afloramento de fábricas com grande porte e com qualidade técnica nos interiores do Brasil. Eu vejo de uma forma muito positiva, eu por coincidência conheço esses 3 caboclos aí, parabéns a eles pela coragem, né, pelo arrojo de investir. A grande vantagem que eu vejo nesses caras novos é que eles pegam as informações novas. O probleminha que acontece com aquele fabricante de 40 anos é que ele está preso aos 40 anos. E tudo mudou nesse período. Então, quando você pega um cara novo, que um desses caras aí, não vou falar o nome dele de novo, mas ele investiu uma grana em marketing. Ele não está ajudando só ele, né? Vamos lá, o Guilherme. Ele está ajudando o setor como um todo. A propaganda do Maurício Matar foi sensacional, né? Aquilo ajuda o segmento. Então, isso é arrojo, isso é investir, isso é ter coragem, né? Agora, com todo respeito àquele fabricante que ainda é o patriarca que manda, não vai usar aditivo porque eu não usei aditivo a vida toda, por que você vai querer botar aditivo? Aditivo é custo. E não é. Aditivo é um grande benefício para o produto, né? Aditivo diminui o atrito do produto com a forma, diminui a necessidade de esforço, então você ganha na vida útil do equipamento, você ganha no desgaste do molde, você ganha na compactação. É tudo uma coisa só, o aditivo só faz uma coisa, ele melhora a compactação, só isso. Só que esse melhorar a compactação se traduz em muitos benefícios, desgaste menor de molde, menor esforço do equipamento, menor absorção porque tem maior capacidade. Então, aquele cara que fala assim, e eu enfrentei muito isso, seu Juvenal, a gente tem que botar aditivo. Não, eu fabrico bloco há 30 anos sem aditivo. Você perdoe só... Juvenal, você fabrica errado há 30 anos. Dário, perdoe só um momento, desculpa a interrupção. Você conhece esse caso, Thiago, do Guilherme da Tetracom de Goiás? Que ele contratou o Maurício Matar e botou em tudo, não tem nenhum grupo de WhatsApp ou local que a gente não veja essa propaganda. Foi muito bem feita. Independente de ser um artista, a propaganda foi muito bem feita. A agência foi muito feliz. E isso é bom para o segmento. E mostrando que piso não é igual, né? Piso é Tetracom. Foi interessante. É diferente de você fazer uma propaganda do seu... Ele está fazendo uma propaganda do sistema. E isso é bom para todo mundo. É bom até para quem vende cimento. Você sobe de patamar, né? Então você está trazendo uma outra visão, porque, como você disse, né, o mercado evoluiu, as pessoas evoluíram e as necessidades mudaram, né? E o cara vem com uma visão de marketing extremamente empreendedora e agressiva, poxa, não tem dúvida, aquilo lá foi fantástico, fantástico. Você sobe o nível, toda vez que você sobe o nível, tudo melhora. Eu tenho outro exemplo, por exemplo, a Renata Gaudense da Concrepox. De Recife. Eu lembro quando ela lançou um modelo de paver, que eu esqueci o nome, acho que era uma coisa como o Papa, o chapéu do Papa. Eu falei, Renata, você tem muita coragem. O paver é vital. Mas Renata, você tem muita coragem. Ela cuidar, mas eu tenho que fazer alguma coisa nova, eu sou diferente. Eu falei, isso é ser arrojado.
entendeu? Então, nós temos que ter a coragem de inovar, a coragem de arriscar, né? É preciso que a gente tenha essa ousadia de fazer coisas diferentes e ver o que o mercado aceita. Senão o mercado nunca vai evoluir se a gente não oferecer uma coisa nova. Eu vou te dar um desafio. Pode pensar aí uns 20 segundos, não mais do que isso. Resume toda a sua ideia em uma frase. Pensa assim, eu vou botar numa camiseta tudo que eu falei hoje e que eu gostaria que ficasse como legado para todo mundo que está assistindo aí do outro lado. Uma frase, uma ideia. Uma frase? Olha que enrascado eu te botei, meu amigo. Eu vou ser mais ousado. Eu vou falar uma palavra. Olha só. Perseverança. Perseverança. Em 78, Gilberto Glasser foi entrou na ABCP com sentido figurado, um bloco vai do braço, falou, eu quero ensaiar esse bloco aqui. Em 78, não tinha norma ainda. E aí ninguém ensaiar bloco. Aí eu falei, vem cá, vamos lá. Improvisamos, fizemos um ensaio do bloco e o Gilberto falou assim, você vai me ajudar lá na minha fábrica? Eu falei, não posso, porque eu sou funcionário aqui. Não, mas você vai me ajudar lá. E aí, fez um bem bolado, no sábado eu fui lá e o Gilberto me pagou por 2 sábados o que eu ganhava em um mês de trabalho. E aí eu falei, eu acho que eu tenho dom para ser consultor, mas eu não tinha medo. Mas eu falei, eu vou insistir nesse assunto, o bloco e o paver. E aí eu fiquei eu recebi um prêmio em 89 do concreto plástico, que me puxou muito para o plástico, mas eu não larguei o concreto seco. E eu fui ali no concreto seco, até que saiu a apostila, depois saiu o livro, depois eu fui convidado para fazer os cursos da BCP, aí Coronel Mena Barreto, que Deus o tenha, me chamou, pegou pela idade, você está ministrando curso aqui na BCP e você nem engenheiro é. Eu falei, não, eles me convidaram para ministrar o curso, eu não tenho culpa. Não, mas você tem que fazer faculdade de engenharia. E eu não tinha dinheiro. Aí ele falou, não, eu vou te ajudar, você vai fazer na faculdade de engenharia, porque você não pode ministrar curso para engenheiro sendo técnico. Aí eu fui, fiz a faculdade, aí escrevi o livro, e aí o Felipe falou hoje das 1000 consultorias. Eu não contei as minhas, mas eu tenho registrado 546 atendimentos em fábricas. E no meu site dá para você contar. Então, isso é ser perseverante, é insistir. Você olha, você não vai no Jardim Europa, em São Paulo, mas você vai num bairro de classe média e você sobe num prédio de 20 andares e olha, você vai ver 60%, 70% dos prédios que você vê feito em bloco. E a gente não tem matéria de bloco de concreto de venda estrutural na faculdade. 60%, 70% dos prédios que você vê olhando de São Paulo, ou se você pousar em Guarulhos olhando para baixo, 70% daqueles prédios é bloco de concreto, alvenaria estrutural. E a gente não tem a cadeira alvenaria estrutural na faculdade. Então, a gente um dia vai ter. Isso é ser perseverança, é acreditar que um dia vai ter. E Dário, da onde vem essa paixão tão grande pelo que você faz? Tem algum caso que eu acho que da dedicação com carinho, né? Eu tenho alguns casos, eu acho que o mais interessante, o mais que eu me lembro agora, eu até pedi licença, né? A gente está aqui num ambiente bastante descontraído e acho que é uma maneira fácil de você transmitir informação. Eu me lembro de um caso em que o cara chegou para mim e falou assim, Dário, você viu o decote da Luana Piovani ontem? Eu falei, cara, eu não reparei, mas é aquela que ela estava na frente de uma parede de bloco split. Ou seja, o meu olhar foi primeiro no bloco split, depois ir no decote da Luana Piovani. Você vê o que é gostar do que você faz. Eu acho que esse é um dos segredos para você fazer uma coisa bem feita, é gostar do que você faz. E Dário, a gente se pega nisso o tempo todo. Eu tive uma oportunidade, Thiago, muito curiosa, de estar com o Dário na Sérvia. E era assim, por um lado curioso, mas por outro irritante para os outros, porque ficava eu e Dário olhando para o chão e olhando para a parede
E assim, Renata, vambora, Tawana, vamos, Fred. E eu ainda assim, não, peraí, esse aqui é feito Olha de esse quê? feio, né? É o gato. Sei muito bem como que é isso. A Tem minha um esposa outro também similar. fica maluca comigo. Tem um outro muito similar que é do Paver. O cara chegou, olha, você viu a Ferrari do Rubinho Barrichello que foi buscar o Schumacher no hotel? Falei, eu não vi que era Ferrari, mas você viu que o hotel era Paver no chão? Paver paginado. A gente não olha pra nada, mano. É o olho quando vê, clínico. né? Exatamente. Isso é muito curioso. E a gente, enfim, é parte da nossa vida, né, Thiago e Dário? Outro evento que ocorre com muita frequência, principalmente nessa época do ano, onde o frio vem, tem uma percepção de que os blocos e os pavers acabam perdendo um pouco de desempenho, né, nas primeiras horas, nos primeiros dias. E eles sempre arremetem a isso que o cimento deu uma variada. Conta pra gente, é isso mesmo? Não, eles estão absolutamente enganados, o cimento não tem nada a ver com isso, né? O concreto, o cimento, né, quando reage com água, ele tem uma reação exotérmica e essa reação ela é muito auxiliada pelas condições climáticas. Se você tem maior temperatura, o cimento, na verdade, voltando um pouquinho, existe uma equação chamada maturidade, que é o tempo multiplicado pela temperatura. Tem até mais um adendozinho que é a temperatura mais 10. Então, quando você tem uma temperatura menor, você precisa de um tempo maior, porque a hidratação é mais lenta. Por isso que existe a cura vapor, a cura térmica. Uma temperatura maior, o tempo menor. Temperatura menor, tempo maior. Então, qual seria a solução para quem está produzindo e já entra no inverno, entra numa época fria? Você tem que proteger o máximo do seu produto para você não perder o calor que ele mesmo gera para ele próprio. Então você tem uma câmara de cura bem fechada, ter consciência que se a temperatura caiu, a hidratação vai diminuir, a maturidade vai diminuir. Então você tem ainda uma preocupação maior em proteger o produto para que ele não perca o calor. Eu fico muito triste quando eu chego num lugar e eu vejo um compartimento escrito câmara de cura e não tem porta. A lona está rasgada, não tem telha. Quantas vezes eu fui numa câmara de cura, uma fábrica, cuja câmara de cura estava faltando. Deu um vendaval e o ano passado levou algumas telhas e foi ficando assim. Isso não é câmara de cura. Isso é a mesma coisa que largar o tempo. Você precisa proteger o produto para ele não perder umidade e também temperatura. A gente precisa de fazer ou um ajuste no traço nesses momentos, ou adequação do processo. Adequação do processo, proteger ainda mais, cobrir com lona para proteger o calor e, principalmente, se for a solução, aumentar um pouquinho o volume de cimento para que você tenha a última que a gente quer. É a última que a cimenteira quer. A cimenteira quer que você seja competitivo, Exato. que você ganhe dinheiro. Ela não quer que você gaste muito cimento. Ela prefere, desculpa falar assim, mas isso mesmo. Que eu já tinha de outra cimenteira. Para o fornecedor de cimento é mais importante você ter saúde na sua empresa e prosperidade do que você gastar muito e quebrar e vender pão de queijo. E Dário, complementando isso que vocês dois colocaram, me trouxe uma questão muito peculiar. Você pega, por exemplo, São Paulo, Guarulhos, eu estou falando uma grande São Paulo. Você muitas vezes está às 8 da manhã, às 7 da manhã o cara está produzindo, está 8 graus. Quando você chega às 9, 10 horas da manhã, está 17, 18 graus. Quando você chega meio-dia, está quase 40. Aí, de repente, de tarde ele baixa também e de noite volta. Algumas fábricas, como a gente tem em São Paulo, que rodam turnos longos, algumas até em 24 horas, como é que você administra isso? Como é que você controla o traço? Isso depende fundamentalmente de um laboratório e de um profissional capaz de ser ágil nessas providências, né? Ajustar, e também de um equipamento que possa, porque quando você tem maior temperatura, você tem perda de umidade, já no misturador, já começa a perde umidade, perde muito mais, então você tem que ter um equipamento com um controlador de umidade que vai te ajustar a umidade certinha, e inclusive se o material ficar no misturador um pouco mais, ele fazer esse ajuste da umidade antes de soltar. E você tem que ter um profissional e um laboratório capacitado para interpretar essas variações de tal forma que você chegue na máquina com um produto mais homogêneo. Porque se você chega com um produto na máquina
hora com uma umidade, hora com outra, ela vai encher de forma diferente, vai compactar de forma diferente, vai sair do equador. Então você tem que fornecer para a máquina o produto mais homogêneo possível. E aí é o laboratório e o profissional que vai fazer isso. O laboratório é outro escopo, né? Não é só romper, né? Não é é só controle do romper. processo, Eu costumo tem que ter dizer- capacitação. Eu costumo dizer que o laboratorista é o navegador num rally de regularidade. O que faz um navegador num rally de regularidade? Ele avisa o piloto, ó, tira o pé porque a gente está adiantado, a gente vai perder ponto. Ó, aperta porque a gente está atrasado. Ó, cuidado, tem uma ponte aí na frente, tem uma passagem estreita, fica de olho, entendeu? O navegador é que controla. Maestro. Então, na fábrica também, o laboratório não é só pegar, romper e falar, ó, não deu. Não, o laboratório tem que orientar. Ele é o profissional que conhece o processo, que tem a obrigação de conhecer, porque ele é o que estudou, é o que ganha um pouquinho diferente para cuidar do controle da qualidade. Falou muito bem. Então, a gente chega por aqui, queria te agradecer pela oportunidade, pelo seu tempo. A palavra perseverança realmente para mim refletiu de uma forma muito impactante e você falou muito bem, né? A perseverança realmente é o que impulsiona a nossa indústria. Meu amigo, é sempre um prazer estar com você. É inenarrável, não só pelo conhecimento, mas pelo bom humor, como dizem os mais novos, pela resenha, que a gente acaba que sempre tem várias, algumas que a gente não pode deixar gravado aqui, porque não nos cai bem. Ou cai, não sei, mas não vamos arriscar. Eu fico muito feliz porque eu estou tendo a oportunidade de entrevistar uma pessoa que eu admiro, e quando eu falo que é uma lenda, é porque não só eu que penso isso, eu acho que vários que estão assistindo aqui. Eu gostaria de botar a segunda palavra, legado. Um homem sem legado é um homem sem alma. E eu acho que você está construindo um legado maravilhoso, assim como Gilberto Glasser construiu, e hoje a gente vê continuando com Lima e toda a estrutura da Glasser em torno dela, como outras fábricas vão fazendo. Então, espero que em algum momento alguém consiga fazer isso também comigo e eu diga assim, estou deixando um novo legado. E creio que o Thiago não pensa muito diferente disso. Muito obrigado de coração, em nome do Mundo Concreto, em nome da Cimento Nacional, por tudo que você fez e continua fazendo para a história da construção civil no Brasil. E que tenhamos milhões de novas oportunidades de fazer isso de novo. Legal. Obrigado, meu amigo. Obrigado.